Já prepara porque hoje a gente vai fazer o nosso primeiro aporte. Bora lá? Reserva de emergência. O que seria isso? De forma simples, a reserva de emergência ela é um valor que você precisa ter na sua conta para momentos de emergência, como o próprio nome diz. Então, aconteceu um acidente, exemplo meu estava brincando com meu cachorro correndo, ele acabou fraturando a pata dele, a gente teve que pagar uma cirurgia. E por que é interessante ter a reserva de emergência? Mais para frente, quando a gente já tiver os nossos ativos, fundos imobiliários, ações, ETFs, vamos ver que não compensa fazer a venda desses ativos na bolsa. E quando a gente tem uma reserva de emergência, ou seja, um valor separado só para isso, é mais fácil. Imagina a seguinte situação: você lá, pô, aconteceu um acidente 2 horas da manhã, ou alguma coisa do tipo, e você precisa retirar esse dinheiro. A bolsa normalmente ela funciona que é no horário ali de 10 da manhã até as 17. O seu dinheiro ele estaria preso e você não conseguiria tirar. É por isso que é interessante ter uma reserva de emergência. É um valor que você pode retirar a qualquer momento. Só que existe um detalhe bem interessante. Dentro da nossa forma de trabalho, né, existem os autônomos, pessoal que é CLT e o funcionário público. O autônomo normalmente é aquela pessoa que possui uma empresa. E é por isso que ele precisa de ter essa garantia maior. Por quê? Se a empresa dele falir, ele não vai ter nada. É por isso que ele precisa ter 12 meses dos seus gastos mensais. Imagine que o autônomo ele tenha R$ 1.000 de gastos por mês. Isso significa que ele precisaria ter uma reserva de emergência de 12 mil. E são esses 1.000 vezes os 12 meses que ele precisa ter. No caso do CLT, como é um trabalho um pouco mais estável, ele precisa ter no mínimo 6 meses dos gastos mensais. Se ele gastasse os mesmos R$ 1.000 por mês, ele precisaria de 6 mil na sua conta de reserva de emergência. Da mesma forma, o funcionário público, aquele que tem um cargo mais estável. Então, se ele tem esses mesmos R$ 1.000 de gastos mensais, ele vai precisar apenas de 3 mil na sua reserva de emergência. E onde eu posso deixar esse dinheiro da minha reserva de emergência? Normalmente nós escolhemos opções atreladas ao quê? Ao CDI. E a melhor forma da gente guardar esse dinheiro hoje é com as famosas caixinhas. A caixinha, ela é exatamente como investir no Tesouro Direto. Só que ao invés de você emprestar o dinheiro para o governo, você vai emprestar o dinheiro para o banco. Funciona da mesma forma. Você empresta o dinheiro para o banco e ele devolve para você com juros. É um investimento seguro e possui uma liquidez alta. E o que é a liquidez? A liquidez é a rapidez com que você consegue transformar algo em dinheiro. É a rapidez com que você consegue retirar aquele valor do banco. Vários bancos hoje já disponibilizam essas caixinhas. Caixinha da Nubank, caixinha da Inter. O próprio Banco do Brasil, que é um banco ali um pouco mais antigo, tem o cofrinho do Banco do Brasil também. Mas você precisa prestar atenção. Por quê? Cada caixinha ela possui a sua peculiaridade. Então, antes de você investir o seu valor, o que você precisa ver? Se a partir do depósito você já consegue retirar o seu dinheiro. Porque existem algumas caixinhas que você tem que deixar pelo menos um período mínimo. Às vezes de 6 meses, um ano, 2 anos. Então você tem que tomar muito cuidado antes de você investir. Outro fato importante também sobre as caixinhas é que existem dois impostos que a gente pode pagar caso a gente coloque dinheiro lá. O primeiro é o IOF. Aqui nós temos a tabela regressiva do IOF. Tá, mas o que isso significa? Significa que quando você fizer a sua aplicação, ou seja, você fizer um investimento, se você deixar um dia apenas, ou seja, isso aqui é os dias que você está com o título. Se você deixar um dia apenas, imagine que você investiu e no primeiro dia, né, que ele vai rendendo diariamente, você recebeu R$ 100. Se você retirar nesse primeiro dia, 96% você vai perder. Ou seja, você ficaria, entre aspas, apenas com R$ 4. E depois desses R$ 4, você ainda teria que pagar o imposto de renda. Então, quando a gente faz esse tipo de aplicação, como é uma reserva de emergência, ou seja, não é um valor que a gente vai movimentar muito,
O mínimo para a gente não ter uma perda muito grande é deixar pelo menos 30 dias. Será cobrado 0% de IOF sobre o lucro que você tiver. O segundo imposto é o imposto de renda retido na fonte. Como é que ele funciona? Até 6 meses, 180 dias, é uma alíquota de 22,5% em cima do lucro que você tiver. Se você tiver um lucro de R$ 100, 22,50 vai ficar com o governo. Entre 6 meses a um ano, 20%. Um ano, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Por isso que a gente fala que a gente investe para longo prazo. Porque dependendo de quando a gente tirar o nosso valor, a gente vai deixar uma quantia muito grande para o governo. E esse não é o nosso objetivo. Como eu havia falado no início, vamos fazer o nosso primeiro aporte. E aí, essa aqui é a interface do Banco do Brasil. Vamos clicar em investimento, descer um pouco e ali já tem, ó, meus cofrinhos, que seria o caixinha da Nubank, caixinha da Inter. A gente tem o mesmo objetivo. Aí vamos colocar o saldo que a gente deseja, vamos colocar R$ 100. E uma coisa interessante é o seguinte, o resgate ali, ó, tá disponível até 23 horas. Isso foi uma coisa que eu tinha falado sobre a peculiaridade de cada caixinha. Porque caixinha da Nubank, caixinha da Inter, você consegue retirar 24 horas, ou seja, é disponível para retirada a qualquer horário do dia. E ali tem informações importantes, que aí ele fala a rentabilidade, a taxa de juros que você vai ter que pagar se você tirar antes, né? Aí, ó, vem dizendo a rentabilidade do investimento, né, em 12 meses 13,41. Só que assim, isso é vendo o passado, não quer dizer que você vai ter isso no futuro. Ó, horário limite para movimentação às 23 horas e a tributação, ó, ele não segue a tabela regressiva. Ele só coloca de 0 a 6 meses, que é 22,50, beleza, tá certo. Acima de 6 meses, 20, de 6 meses a um ano seria 20. Depois, acima de um ano até 2, seria 17,5, só que ele não coloca isso. Ou seja, não seria tão interessante assim. Mas como eu não consegui gravar a tela da Nubank, aí por isso que eu estou usando o do Banco do Brasil. Conseguimos fazer nosso depósito, ó, R$ 100 já nessa reserva cofrinho. E aí só vamos mudar o nome aqui e colocar reserva de emergência. Chegamos ao final de mais um vídeo. Fizemos nosso primeiro aporte e assim espero também que você já tenha separado pelo menos um valor, seja R$ 50, seja R$ 100, 1.000, R$ 10.000, e já coloque esse dinheiro na reserva de emergência. Não deixe aquele seu dinheiro parado na conta corrente. Deixe ele investido, que pelo menos ele vai estar se valorizando com o tempo. Então assim, comece a montar a sua reserva de emergência hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.